Muito bem, você que está com a gente, seja muito bem-vindo. Você que está participando da nossa live de hoje, seja muito bem-vindo ao nosso quadro que nós chamamos aqui, o quadro Diálogos. O quadro Diálogos é o quadro que a gente desenvolve, bate um papo muito bom. Cada semana você já sabe aí que eu tenho alguém comigo aqui, toda primeira terça-feira. Eu tenho a alegria de ter comigo nesse quadro o pastor Rendervan, para a gente bater um assunto, um papo sobre questões que nós temos alguns temas, né? Já andamos conversando aqui sobre adoração e hoje a gente vai para uma outra linha. Deixa eu dar as boas-vindas aqui a esse gente boa. Rendervan, seja bem-vindo. Fala, o Everton, pastor Everton, tudo tranquilo, meu amigo? A gente está aí mais uma vez, graças a Deus. Mais uma primeira terça-feira, né? Primeira terça-feira aí agora do mês de junho. Engraçado que a última vez que nós conversamos, a gente sempre falava sobre as próximas vezes, mas sempre naquela expectativa de que as coisas mudassem, né? É E por verdade. enquanto, nada mudou. Estamos nós aí mais uma vez, mas vai ser bênção. Boa noite aí para você e boa noite também para o pessoal aí que está ouvindo na Rádio Mexa, que está acompanhando aí também pelo vídeo no Facebook, seja como for. Todo mundo aí que estiver tendo acesso a essa informação, grande abraço e é um prazer estar com vocês mais uma vez. É isso aí, gente. Olha, é muito bom estar com você aqui, é muito bom ter esse tempo junto. Para o pessoal do grupo do Facebook aí, sejam muito bem-vindos, obrigado pela participação de vocês. Esse é o programa Pense Nisso, que é um programa produzido aqui pela comunidade urbana na radiomexas.com. A radiomexas.com também tem tido outros programas ao vivo, né? Então acho que vale a pena você acompanhar. O tema que a gente vai conversar hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre a igreja nesse tempo agora, atual. Eu acho que já deu tempo da gente pensar que a igreja está passando pelas transições. A gente vai usar o texto de referência de Hebreus 10, 25. Enquanto você vai encontrando esse texto na sua Bíblia, deixa eu chamar aqui já os dois quadros, porque aí, beleza, assim a gente fica mais à vontade, eu fico aqui com o Rendervan já disponível para a gente ir trocando a ideia. Rendervan, se teve uma live bonita ontem, teve uma live bonita no Instagram, hein? Pois é, cara, ontem a gente teve a oportunidade de fazer uma live ali no Instagram, bater um papo a respeito de saúde emocional. O tema ontem foi saúde emocional. Conversamos ali um pouco. Eu tive a oportunidade de conversar com a Kênia, que tem a formação em psicologia, né? Isso foi muito legal, cara, muito legal mesmo. Foi um momento assim bastante edificante. E engraçado que o tema é tão amplo, né? Tão Uhum. vasto que depois, quando nós terminamos, as pessoas estavam lá dando feedback, né? E fazendo contato com a gente, falando para dar continuidade nesse assunto depois, voltar em outro momento, porque alguns minutos ali no Instagram ali não deu para resolver a parada não. Pô. Aproveita pra gente não esquecer, já deixa logo aí pro pessoal te seguir no Instagram, no Facebook. Como é que faz pra te encontrar? E-mail? Facebook, Rendervan Miranda. YouTube, Rendervan. Embora eu não utilize muito o canal no YouTube, mas se procurar por Rendervan lá no YouTube, vai encontrar também. Então, YouTube, Rendervan, Facebook, Rendervan Miranda, e Instagram é um pouquinho diferente. É @render_rj. Instagram, @render_rj. Aí me Tá encontra nas facinho. redes sociais aí e a gente vai Tá batendo papo, facinho. vai conversando. Você Tem tá com a coisa live boa, pô. agora, tá com a live agora toda segunda, não é isso? Isso, toda segunda-feira. E eu tô, rapaz, avaliando uma situação de fazer uma mudança de segunda para sexta-feira. Pode ser Ah, que isso legal. aconteça. Pode ser que isso aconteça. Mas até o momento tem sido as segundas-feiras e se houver alguma mudança vai ser para sexta-feira, mas mantendo ali o mesmo padrão. Legal. Bacana. Comunidade cristã onde você está? Vocês têm feito celebração lá que horas? Qual é o dia? Como é que tá sendo isso aí? A igreja aqui onde eu estou congregando atualmente, ela faz a transmissão do culto online no domingo à noite, a partir das 18 horas. Ela faz transmissão de uma live de oração na terça-feira, inclusive hoje
Eu acabei de vir dessa live, né? Foi feita a transmissão lá, toda terça-feira, a partir das 19 horas, live de oração. E tanto no domingo quanto na terça-feira, essa transmissão é feita através do canal da igreja no YouTube, PIB Figueira. Só procurar lá no YouTube, PIB Figueira, que vai ter lá a transmissão dos cultos no domingo às 18 horas e na terça-feira às 19 horas. Legal, legal. Rapaz, chegou para nós aqui um levantamento, o pessoal da rádio mandou para mim no e-mail, depois eu vou te mandar. Aquela conversa que a gente teve sobre arma, música como arma, né? De música como arma poderosa. Sim, sim. Rapaz, aquele dia nós ultrapassamos os 200 ouvintes. Cara, que Naquela legal. noite, velho. Naquela noite. Que Naquela legal. noite. Muito Doideira, bom né? isso, muito bom. Maneiro, né? Muita Graças a gente Deus. aí se envolveu com a conversa. Hebreus 10, 25, Rendevan. Vamos lá, meu velho. Vamos lá. Hebreus 10, Vamos lá, vamos 25, lá. o texto da Bíblia está falando o seguinte: não deixemos de nos reunir, como é costume de alguns. Antes, encorajemo-nos, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Olha, eu vou te falar, eu estou um pouco preocupado, Hum. justamente com esse texto aqui. E aí, daí vem a nossa conversa de hoje. Você não acha que está fácil das pessoas se acostumarem com a ideia de estar em casa no que, no que diz respeito já que eu tenho conforto, né? Dentro da minha casa eu não preciso botar roupa, não preciso me preparar totalmente. E aí o culto vem até mim, eu estou interagindo, eu junto o útil ao agradável, eu gosto de redes sociais e vivo conectado nela. É, a estatística mostra que são mais de 8 horas por dia que as pessoas ficam conectadas nas redes sociais. É hora beça. É. Né? Agora a igreja tem a oportunidade de se colocar nesse aspecto aí e ir até a casa da pessoa. Deixar de congregar. É, eu não quero ser radical aqui, até porque eu sou um cara fascinado por igreja. Então, eu não quero ser Correto. radical. Eu não quero ser radical porque eu vou falar. Dá para a gente encaixar, congregar dentro desse texto, como nós lemos, a partir das nossas lives, dos nossos encontros virtuais? O que você pensa sobre isso aí? Cara, a situação que a gente está vivendo é uma situação muito atípica, né, Everton? Uhum. Situação muito atípica, é um momento muito complexo. E o que acontece? Deixa eu tentar colocar de uma maneira mais simples possível aqui, como que eu tenho encarado essa situação nesse momento. Por muito tempo, em algumas igrejas, em algumas congregações, o uso da tecnologia foi visto até como uma ameaça, justamente por causa dessa questão do congregar, né? Você ter a igreja ali no templo, congregando, desfrutando da comunhão, cara, isso tem um preço assim, um valor inestimável, né? Uma coisa fantástica você poder estar ali junto com os irmãos, dividindo ali aquelas experiências naquele momento de culto, louvor, adoração, recebendo a palavra. E, de repente, se olhava para a tecnologia como uma ameaça, por quê? Eu não vou oferecer muito desse recurso tecnológico, porque senão daqui a pouco a pessoa para de vir à igreja e vai se acomodar e vai ficar em casa e assistindo de casa e vai achar que não precisa mais vir à igreja. É E nós verdade. temos um texto, né? E nós temos um texto como esse que você acabou de ler, o texto de Hebreus, né? Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Aí vem a pandemia, esse momento que nós estamos vivendo. E de repente, o que era ameaça passa a ser a ferramenta para a igreja. Olha como que a coisa mudou, né, cara? Aquilo que Mudou, era rapaz. ameaça passa a ser Mudou. a ferramenta para a igreja. E aí hoje, ler um texto desse como o de Hebreus, a gente precisa agora começar a pensar como aplicar ou como pensar esse texto nesse momento.
é possível congregar não estando no templo? É possível congregar à distância? E aí, como que fica, cara? Ó, Rapaz, eu que queria... tempo, hein? Que Que tempo, tempo. que tempo. Mas ele nos ensina, viu? Nos ensina. Eu acredito que a ideia do fortalecimento da igreja, a gente lida agora no próximo domingo, nós vamos ter uma transmissão no nosso grupo do Facebook, né, o Movimento Meixas. Nós vamos ter a nossa transmissão aliado aí junto com o pessoal da agência Portas Abertas. Então o pessoal da agência Portas Abertas vai estar numa live dupla aí com a gente no período da celebração. E a gente vai estar falando sobre a igreja Legal. perseguida, né? Como é que a igreja perseguida, como é que ela vive nesse tempo. E é um pessoal que eles estão sempre procurando alternativa para estarem juntos, seja em caverna, seja num barco. Mas acaba que essa igreja também, ela fica um pouco isolada, né? Ela não tem as oportunidades que nós temos de estarem sempre nos cultos e estarem sempre juntos e tudo mais. Eu penso que o que a gente vai viver agora é que a ferramenta ela não vai deixar de ser usada, porque eu acredito que tudo que está sendo feito e construído, porque as comunidades cristãs estão construindo um aparato de ferramentas, né, de estrutura para conseguir manter esse evangelho. Acredito até que tenha dado muitos resultados alcançando pessoas que não iam ao templo. Então, acredito que muito disso esteja acontecendo também. Mas agora, o que parece que vai ficar muito forte e muito evidente é que aqueles que estavam ali, mais porque precisavam resolver uma questão de satisfação social e coisas desse tipo, talvez agora eles procurem só a ferramenta, né? É, tipo, deixa eu aqui, deixa eu aqui. E aí eu queria falar com você o seguinte: a gente vem, nós fomos criados na vida da comunidade e desde muito novos, né, íamos por hábito às reuniões, às atividades, até que encontramos Jesus Cristo de Nazaré na nossa vida. Correto. E aí o dia que a gente encontrou, a gente deixou a questão dos pais, não era mais os pais, era a gente e a igreja. A igreja é uma grande ferramenta em termos de fortalecimento. Eu queria te perguntar como que você enxerga, porque o texto que a gente leu, o texto fala, olha, vocês precisam se reunir para se fortalecerem, para se ajudarem, porque os dias são maus. Correto. Você acha que a gente, como comunidade cristã, a gente andou perdendo a essência do porquê se reunir? Existem algumas questões aí que são muito sérias, né? Olha só a pergunta, cara, que você chegou, né, através da sua abordagem. Será que nós perdemos o entendimento da essência, né, da reunião, o porquê realmente se reunir? Isso. Isso tudo é muito sério, porque o que nós estamos vendo hoje é que aquelas pessoas que se reuniam, mas que elas tinham na alma, elas tinham no espírito o verdadeiro sentido daquilo ali, partindo até mesmo de um relacionamento individual e pessoal com Deus, essas pessoas não estão desesperadas. Uhum. É Agora, verdade. aquelas que tinham na reunião, no templo, digamos, a única fonte de relacionamento com Deus, a única fonte de contato com Deus, eu tenho ouvido casos de muitas pessoas que estão entrando em desespero, cara, porque nunca conseguiram desenvolver um relacionamento pessoal, individual com Deus, né? Eu não quero aqui dar uma palavra final, porque a gente ainda está no meio de um bate-papo, né? Uhum. Mas eu acho que, na verdade, tudo deve ser vivido diante de Deus com aquela palavrinha mágica, né? Com equilíbrio. É eu saber o valor da reunião e eu valorizar isso e querer estar ali, mas eu não ser
dependente da reunião para me relacionar com Deus. Então, no momento que eu não posso estar reunido, o meu relacionamento com Deus ele continua na minha casa, dentro do meu quarto, igual diz a palavra, né? Eu fecho a porta e ali eu oro ao Pai em secreto, e o Pai que me vê em secreto me recompensa, e é aquela coisa maravilhosa com Deus. Mas aí você assim, vira a moeda para um lado e vira para o outro. Aí daqui a pouco as igrejas podem se abrir de novo e eu posso me reunir, ou eu vou para lá, porque eu quero comunhão com os irmãos também. Né? É esse O equilíbrio, contato, cara. né? Esse contato pessoal, essa coisa do envolvimento com a pessoa. Porque assim, a gente está conversando de uma coisa, pessoal, vocês que estão acompanhando aí o nosso programa, a gente está conversando sobre um assunto que eu considero que é muito relevante. Você me propôs um pouco dessa conversa, né, da outra vez, que é muito importante porque as coisas vão mudar. Nós vamos agora voltando. No estado do Rio foi autorizado aí que comece então a se reunir dentro dos padrões, né, mantendo os determinados padrões que são necessários. Mas a questão é, será que eu, já não nos acostumamos com essa possibilidade de estar dentro das nossas casas porque não aprendemos o verdadeiro sentido de ser igreja? Eu percebi no início, o Rendevan, eu percebi lá no início da pandemia que as igrejas começaram focadas em cesta básica, em distribuir alimento, e aí entrou bastante essa questão social, né, que ela é muito importante. E aí ela veio, mas parecia que ia ser uma coisa de curto tempo. Só que os dias foram passando, as semanas foram passando, e aí o mês foi passando, isso foi desacelerando, rapaz. Isso foi desacelerando. E dá para ter uma leitura de que uma parte dessa comunidade cristã, dessa igreja, ela ficou sem saber o que fazer, já que não tinha a demanda da cesta. Eu só pensei em resolver o problema da fome. Mas o problema do discipulado, o problema da nutrição, o problema do irmão que está com problemas emocionais, isso vocês falaram na live de ontem. Pessoas que perderam aí, os idosos, por exemplo, que perderam muito. Gente que 30 anos, 40 anos com aquela vida da comunidade agora perdeu. E aí essa igreja precisa se reinventar. Aí eu vou falar uma coisa com você, e aí você pode questionar aí se a palavra seria essa. A igreja está tendo que se reinventar no Brasil? No mundo, né, cara? No mundo. Eu concordo com essa frase, sim, está tendo que se reinventar. É porque a igreja, ela trabalha debaixo da orientação de Deus, ou pelo menos deveria trabalhar debaixo da orientação de Deus, Uhum. atendendo a uma demanda. Né? É assim que a igreja funciona. Você busca a orientação de Deus, você como igreja, você busca a orientação de Deus, você busca entender o propósito de Deus, os alvos, né, que Deus tem para aquela comunidade onde você está inserido como igreja, para aquele lugar. E aí, a partir daí, dessa busca, você começa, debaixo da orientação de Deus, a atender a demanda. Só que nesse momento a demanda mudou. A igreja vinha atendendo a demanda de uma forma, e de repente, da noite para o dia, a demanda mudou, cara. E aí a igreja ela tem que se reinventar, porque ela continua buscando, ela tem que continuar buscando a orientação de Deus, mas atendendo a uma demanda que é muito diferente da que ela tinha antes. E engraçado é que isso aconteceu da noite para o dia, não deu nem para planejar, sabe? Exatamente. Não deu para planejar, cara, não deu para Exatamente. planejar. E agora a igreja tem que atender essa nova demanda. É uma coisa interessante que eu observei, porque assim, em todo o tempo que a gente vive, Deus usa aquele momento para fazer coisas grandiosas. E aí eu começo a observar alguns detalhes, né? Algumas questões você até citou, acho que no início do nosso papo. Existem pessoas que nunca entrariam em uma igreja, nunca aceitariam um convite para ir ao templo, nunca se envolveriam com a igreja instituição,
e automaticamente, por essa dificuldade, elas dificilmente teriam acesso ao Evangelho ou se abririam para o Evangelho. E agora a igreja atendendo a uma demanda totalmente diferente, fazendo uso de tecnologia e levando o evangelho de uma outra forma, essas pessoas que estão até mesmo sob pressão por causa de todo o problema da pandemia, essas pessoas estão se abrindo para ouvir o evangelho e a igreja está alcançando essas pessoas. Isso é muito lindo, cara. Isso é muito lindo quando você vê no meio de toda confusão, Deus ali agindo e trabalhando, estabelecendo o reino dele. Aí tem uma coisa que eu queria até perguntar se você concorda comigo, porque aí no meio de todo esse turbilhão, né, de novos fatos, de novos acontecimentos, eu percebi uma coisa. Nós tínhamos aquela visão da mega igreja grande, Uhum. estruturada, né? Acima de 5 mil membros, algumas até 10 mil, 20 mil membros. Nós tínhamos a visão da igreja mediana, né? 600, 700, 800 mil membros e tal. E tínhamos a visão da igreja pequena, aquela igreja que ainda está abaixo, digamos, aí de 200, 100 membros, e algumas igrejas até sendo implantadas. Hoje você trabalha na implantação de uma igreja, então você está começando do zero. Você sabe os desafios que isso te propõe. Só que nós tínhamos essa ideia, né? Nós dimensionávamos isso, mega igreja, igreja grande, igreja pequena, igreja assim, igreja que está sendo implantada e tal. E de repente vem a pandemia e fecha as portas de todas as igrejas. E é como se nivelasse, cara, todas as igrejas, trouxesse todas as igrejas para um nível só. Porque hoje, toda e qualquer igreja que tem um celular e acesso à internet, ela está colocando o evangelho na rede. E aí, lógico, tem umas igrejas que têm um pouco mais de estrutura, que essa estrutura de transmissão é maior, elas conseguem fazer com um pouco mais de facilidade, mas ela está transmitindo. E a igreja que tem um celularzinho, bota lá na frente do pastor, na frente do Ministério de Louvor e está E tá transmitindo também. transmitindo. Parece que a pandemia trouxe todo mundo para um nível É. só, cara. Eu concordo com isso. Eu concordo com isso. Aqui a gente já tinha se estruturado antes por causa de uma questão. Eu até costumo dizer pro pessoal que a pandemia ela não atrapalhou a nossa vida de comunidade. Não aqui. Ela facilitou, inclusive, né? Ela facilitou, porque foi a hora que a gente olhou e falou assim: ei, o pessoal que a gente quer alcançar vai estar na rede social. Não vão estar na rua, não podem estar em outros lugares. Então, vamos agora aproveitar, porque agora a gente avança. E a gente realmente conseguiu esses resultados. No caso aqui, nós somos 20 membros, né? Então a gente conseguiu esses Correto. resultados, mas quando a gente começou a implantação, a gente já disse o seguinte, pessoal, aqui a gente tem que ter uma estrutura básica para que se o governo mandar fechar em tempos de perseguição a porta da igreja, a gente vai continuar se reunindo nas casas ou por outras estruturas. Então, desde o início, a gente já pensava na possibilidade de uma perseguição, de repente a porta tem que fechar. A hora que foi dito assim, olha, tem que fechar, aí só nos quebrou porque a gente estava pensando em ir para as casas. Só que aí para as casas não podia ir. Aí lançamos mão de outro recurso, né? Mas o que eu percebi é que existem grandes comunidades cristãs, que é comunidades de grandes ajuntamentos, que elas ficaram muito perdidas em que teriam que fazer nesse momento. Enquanto comunidades pequenas falaram o seguinte: eu tenho um celular, clica aí e vamos transmitir. Parece que do aspecto de avançar, saiu avançando aquela pequena que não tinha que dar uma satisfação. Porque é uma preocupação que eu tenho, é quando você tem que fazer alguma coisa para dar uma satisfação à sociedade. E aí tem que fazer, não é? Tem que fazer muito bem estruturado, tem que fazer uma coisa fantástica, tal. E eu até conversei com a minha irmã há pouco tempo, estava falando, olha, eu percebi que o pessoal começou a procurar como fazer de forma muito estruturada. Como fazer uma coisa de forma a arrebentar a boca do balão. E era mais simples.
Era mais simples. Alguns já estavam ligando o celular, estavam dando palavras em casa. Eu vi Luiz Hermínio, por exemplo. O Luiz Hermínio foi incansável em dar palavras em casa. Você desenvolveu sua rede social lá e começou a trazer reflexões curtas em casa com o celular. E alguns atrasados na hora de evangelizar, porque tinha que montar uma grande estrutura. Parece que essa leitura de grande estrutura, de ter que atingir a massa, estava muito enraizado, né? E eu gosto quando você fala que teve que nivelar, porque depois de um tempo fazendo live, chega uma hora, rapaz, que você percebe que você não está sendo suficiente, não. Eu não sei se você já conseguiu perceber isso quanto à live, né? Porque aqueles que realmente gostam do ajuntamento como fortalecimento, como ferramenta de orar junto, de tocar no outro, de ver o outro chorando, de ver o outro sorrindo. A hora que você tem que entrar nesse negócio aqui e você não consegue sentir isso, de abraçar o irmão, de chorar com ele, de sorrir com ele, depois de um período você fica assim, pelo amor de Deus, deixe-me ajuntar, nem que seja com 5, nem que seja com 5. Não é? A gente sente a É, necessidade disso. Diz aí. é a falta da comunhão, né, cara? É a falta da comunhão. Não que nós não consigamos manter uma comunhão à distância, mas é a falta daquela comunhão no que diz respeito ao contato mesmo, né? Contato. Contato pessoal, né? A vida na vida ali de perto, né? Você ter isso aí, isso faz falta, né, cara, para qualquer ser humano. É aquele sentimento de família que nós temos, né? Como Uhum. família de Deus. Então a Isso. família, Irmandade, né? Isso. ela sente o desejo de estar reunida. Não tem como fugir. Há poucos dias atrás, eu estava conversando a respeito disso com uma irmã aqui da nossa igreja, uma irmã muito querida, eu posso até citar o nome dela aqui, a irmã Loriane. Nós estávamos conversando a respeito disso, inclusive nós fizemos uma live também na minha rede social, e dentro dos assuntos que nós discutimos, nós passamos um pouco por isso. E eu me lembro que eu fiz um comentário que eu gostaria até de repetir com você aqui, é que o ser humano, agora me lembrando novamente do texto, né, que você disse, dessa necessidade e dessa orientação que a Bíblia dá de nos congregarmos, de estarmos juntos, né? Uhum. Eu me lembro que eu estava comentando que o ser humano, ele tem às vezes muita dificuldade na hora da mudança, mas ele também tem uma facilidade muito grande de se acomodar, de se ajustar e se acomodar. Isso, é Depois verdade. que depois que a poeira baixa, né, ele se ajusta e se acomoda ali naquela posição. Então, o que, que acontece? Quando veio a pandemia, a igreja não pode se reunir. Pô, isso aí caiu como um raio na cabeça de todo mundo. E aí, como que a gente vai fazer? O que a gente pode fazer e tal? Hoje, nós temos um sério risco, e aí vem o texto de Hebreus. E aí a gente precisa estar atento para esse risco. As pessoas estão vivendo um dia, uma semana, um mês, 2 meses. Nós não sabemos quando isso vai terminar. E aos poucos, a pessoa vai se acostumando com o isolamento. Aí a gente tem um sério risco que é depois, quando a igreja reabrir, e nós tivemos essa oportunidade de estarmos juntos, de nos abraçarmos e de louvarmos a Deus ali juntos, nós temos um sério risco de alguns terem se acostumado e se acomodado tanto nessa situação que aí vão preferir o isolamento a estar reunido na igreja. É aí, cara, que eu acho que vem mesmo o texto de Hebreus. Aí o texto de Hebreus vem e dá na cabeça, né? Aí o texto de Hebreus vai Não, chegar juntinho. vai chegar juntinho. É, Não deixando de congregar como é costume de alguns. Porque hoje Deus sabe que nós estamos impedidos de congregar. Então nós estamos lançando mão de outras ferramentas, porque a igreja continua viva dentro de nós, onde nós estivermos. Mas daqui a pouco as portas vão se abrir. E aí, se eu não tiver o desejo de estar com meu irmão, aí alguma coisa estará errada dentro de mim. Correto? é verdade. Duas coisas acontecem nesse momento e vão ser importantes como autorreflexão, né? É a questão de que nesse momento não poder estar junto requer que eu repense por que eu queria tanto estar ali,
Será que era só um resultado de tudo aquilo que me ofereciam? Eu gostava da sensação, eu gostava do espetáculo, eu gostava de ter essa rotina, né? De ter esse hábito. Isso era um hábito. E agora que esse hábito foi desfeito, eu quero voltar porque essa comunhão, esse fortalecimento, essa vida junto, ela me abençoa, ela vai me ajudar nessa caminhada espiritual. E eu acredito até que também as comunidades vão precisar repensar sobre ferramentas e ampliar as suas ferramentas para ajudar na espiritualidade da comunidade. Eu acho que já não dá mais. As igrejas que estavam pensando apenas nas reuniões dominicais lá no templo já vão começar a repensar outras formas de alcançar as pessoas enquanto elas estão nas casas. Você acha que vai por aí? Agora você vê como que é a soberania de Deus, né, cara? Como que Deus vem num momento como esse e verdadeiramente faz com que todas as coisas contribuam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se todas as coisas contribuem para o bem, esse momento vai contribuir para o bem da igreja de alguma forma. E então eu vejo essa questão que você colocou assim por dois ângulos. Eu vejo a igreja depois mantendo essas ferramentas que hoje ela começou a usar, porque ela vai ver que essas ferramentas têm valor, né? Então ela vai manter essas ferramentas de alguma forma. Embora sejam só ferramentas, né? Embora sejam só ferramentas, com certeza, embora sejam só ferramentas. Eu acho muito difícil, depois da pandemia, alguma igreja abrir mão da tecnologia. Também acho. Acho muito difícil. Né? Eu acho que a igreja vai passar a dar um pouco mais de importância para esse tipo de ferramenta, né? E vai investir nisso, oferecendo algo mais para seus membros e para os seus congregados. Agora vem o outro lado da questão. O membro da igreja, individualmente, cara, a bênção na vida dele, eu acho que vai ser aquela que quando ele chegar também para se reunir, e quando ele chegar no templo, ele vai ser menos questionador, ele vai ser menos exigente, sabe? Ele vai pensar menos naquilo que ele gosta ou que ele não gosta. O culto hoje não foi do jeito que eu queria, não foi bom, não foi assim, não foi assado. Cara, ele vai ser menos exigente, menos questionador com essas coisas, porque ele vai valorizar a oportunidade de estar junto, cultuando a Deus na direção do Espírito Santo de Deus. Deus é tremendo, Weber. Deus vai fazer, está fazendo grandes coisas nesse tempo e a gente vai colher os frutos disso, pode ter certeza. A Bíblia fala que a natureza revela a glória de Deus, né? E quando eu vi a Baía de Guanabara em um jornalismo, se eu não me engano foi a Baía de Guanabara, aparecendo tartaruga de novo, sabe? Teve matéria aí mostrando outros peixes voltando ali a frequentar em outros lugares também, que sossegou. Então a vida pôde voltar a se envolver ali, a estar ali. Eu percebo que essa pandemia ela também desacelerou o coração do mundo. E agora, Rendervan, é a hora da igreja chegar firme com a verdadeira pregação do Evangelho. Uma coisa que o pessoal não pode se esquecer, tá na hora, se não estava dando tempo por causa daquele monte de agenda de ter que ocupar as pessoas, agora não, velho. Agora é o seguinte, não vamos perder a oportunidade, porque a liberdade pode ser de uma semana, de um mês, pode ser de um ano. E um novo vírus pode chegar aí. Então a igreja agora tem que entender o seguinte, meu irmão, esquece aquele monte de agenda. Vamos para aquilo que é a essência desse evangelho. Não adianta querer fazer um monte de evento e esquece isso, irmão. Esquece isso. Vamos para a palavra, vamos para o texto, vamos pregar esse evangelho porque o tempo está ficando curto. E eu tenho falado... Vamos falar de salvação, vamos falar de arrependimento, vamos falar do que é essencial, cara. Vamos falar daquilo que muda o ser humano de verdade. De verdade. E ficou mais urgente e mais berrante isso. E também, assim, como a natureza ela agora pode receber mais vida nela, esse desacelerar que a sociedade viveu permite
que a terra que vai receber a palavra esteja menos ocupada com muita coisa. Então é a hora que essa palavra pode... A Bíblia fala que o evangelho é o poder de Deus, né, para a salvação de todo aquele que nele crê. Então é a hora que a palavra pode bater ali com o evangelho, e aí a gente pode juntar isso com a verdadeira adoração, com aquela semente poderosa que transforma o ser humano. Vamos pregar Cristo, parar de entrar nas polêmicas e vamos jogar isso para frente. Um irmão precisando do outro, estando junto. Olha, a gente precisa terminar aqui. Nosso tempo está fechando. A live de hoje, eu acho que o pessoal conseguiu entender que o nosso objetivo hoje aqui é justamente incentivar o que Hebreus está dizendo. Você vai ter a oportunidade de voltar para se ajuntar, para congregar, para estar junto. E junto agora a gente está falando de pegar o evangelho pelas redes sociais. A gente está falando de fortalecer o outro, de usar a tecnologia só como ferramenta, mas não como substitutivo daquilo que é essencial. Chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, tocar no teu irmão quando aquilo for possível. O que a gente quer te incentivar hoje aqui é que você não perca a oportunidade. A hora que disser para você assim, vai. Bota a tua fé em ação, bota tua compaixão em ação. E para você da igreja, e para as igrejas, né? A hora está propícia para o evangelho de Cristo e as boas novas de salvação chegar ao povão. Dervan, a palavra é sua, vamos fechando aí. Vamos, eu queria fechar esse momento falando para você, especificamente para você que é servo de Deus e que está passando por muita dificuldade nesse momento. Porque o momento realmente é difícil. Eu concordo com você, eu sei que é difícil, eu tenho tido, né, as minhas dificuldades, estou tendo que me readaptar, e isso é geral, todos nós estamos, todos nós. Mas a minha palavra para você que é servo de Deus e que está vivendo essa dificuldade, essa complexidade, eu quero dizer para você o seguinte, você não está sozinho. A Igreja de Cristo, ela não está se reunindo fisicamente, mas ela continua viva. Existe um texto da Palavra de Deus que diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a Igreja de Cristo. E isso é em todo tempo. É quando o tempo é de bonança, quando o tempo é de alegria, ou quando o tempo é de pandemia, quando o tempo é de dor, quando o tempo é de enfermidade. As portas do inferno não vão prevalecer contra a Igreja de Cristo. Então a Igreja continua viva. Você não está sozinho. Eu estou aqui, o pastor Everton está ali, e muitos outros irmãos estão espalhados por muitos lugares, orando, intercedendo e lutando a mesma batalha que você está lutando. E muito mais do que saber que a igreja está viva, que a igreja está de pé, lembre-se que a igreja está viva dentro de você. A igreja está viva dentro de você. Você é a igreja. E amanhã, quando as portas se abrirem, vamos aproveitar ao máximo a oportunidade de estarmos juntos novamente, nos abraçarmos e aí louvarmos e agradecermos a Deus, dizendo, Senhor, o Senhor foi maravilhoso mais uma vez. O tempo passou e nós estamos aqui. Que Deus te abençoe, querido. Em nome de Jesus. Amém, amém. Devan, muito obrigado por esse papo, viu? A gente vai se encontrando aí, lembrando que tem live lá nas redes sociais do pastor Devan, toda segunda-feira, 8 horas. E se ele for mudar, segue lá as redes sociais, vai ser muito bom. Valeu o papo, hein? Valeu o papo, nós estamos juntos. Valeu, Vim, ligadaço. Valeu demais. Bom. Grande abraço para você, para todos os ouvintes, todo o pessoal das redes sociais. Abração mesmo, gente. É um prazer sempre estar aqui com vocês. Valeu, meu velho. Deixa eu me despedir da turma aqui. É isso aí, pessoal. A gente está fechando agora o quadro, então, o nosso quadro Diálogos. Mas assim, não sai daí não. Continue acompanhando a nossa programação. Tem mais coisa aí até as 10 horas da noite. Já tá entrando aí a nova sequência do ouvinte. Deus abençoe. Que papo bom, hein? Você perde não. Depois você compartilha com o pessoal aí, tá bom? Deus abençoe você. Vamos lá. Terça-feira que vem tem um novo quadro aí, Diálogos e Nova Conversa. Segue o programa, meu velho.